Como é que estamos? Espero que esteja tudo bem do vosso lado. Connosco já sabem, está sempre tudo bem. E eu digo connosco porquê? Porque bem-vindos a mais um episódio do Mind Talks. E antes de vos dar já a introdução e qual é o tema que a gente vai falar hoje, e já sabem a convidada, mas eu já vos mostro, queria só falar do Impulse Room, que é aqui o estúdio onde nos permite gravar este podcast, que é nosso, que é vosso e pode ser de qualquer um. Basta vocês entrarem em contacto connosco que nós podemos suprir qualquer necessidade. Tudo o que tem a ver com luzes, câmaras e ação, podcasts, videoaulas, o que vocês quiserem. O Impulse Room trata de vocês, ajuda-vos conteúdo. E agora, sem mais demoras, vamos ao tema de hoje. E antes do tema, claro, a nossa convidada, Mónica Paquete. Olá, Eric. Então, Mónica, olá mais uma vez, como é que estás? Vamos dar então continuidade aqui ao nosso quadro Mind Talks. Vamos. E o tema de hoje vai rondar um bocado as drogas. E eu queria então falar contigo e queria que tu nos explicasses aqui alguns mitos e fatores que existem no que toca a droga, relacionado ainda ao que a gente falou no episódio passado, que era a ansiedade. Queria então perguntar, a droga é um escape que as pessoas com ansiedade às vezes optam por seguir, esse caminho das drogas, ou então também existe o ponto de já consumir drogas antes de seres ansioso e por usar as drogas perante a sociedade, a pressão, a descoberta dos pais, a necessidade de mais droga, podes te tornar ansioso com a droga. E ainda outra coisinha, as drogas estupefacientes, Exato, né? há vários tipos. E os comprimidos, são considerados drogas? Essas drogas valem? Porquê que essas drogas comprimidos valem e as drogas como uma erva, como cocaína, como heroína, não valem para ajudar e tratar a ansiedade? Exato, por acaso começaste por um bom ponto, porque exatamente há pessoas que têm quadros ansiosos e que são receitados quando já procuram uma ajuda médica, um bocadinho a continuar o último episódio, quando deixam de ser funcionais na sociedade e na sua vida ativa, procuram uma ajuda de um psiquiatra ou de um psicólogo e realmente recebem uma medicação para o efeito. E fizeste uma boa pergunta, porque é que essas... É porque são drogas, não é? É algo sintético que está a ser introduzido no nosso sistema nervoso para realmente provocar uma ação ou uma não ação para que nós não tenhamos ansiedade ou nos ajudar a dormir. É assim, quando as pessoas realmente já têm um quadro mais avançado, recorrer a uma medicação não tem problema, porque realmente, quer dizer... entre não tomar um calmante ou ter acesso a um medicamento que ajuda a descansar ou a pessoa estar uma semana sem dormir, ok, tudo bem, mas o ideal realmente é não recorrer a drogas sintéticas ou a medicação para ter uma saúde mental e por isso, né, eu acho que o nosso programa tem aqui também um acrescento e um propósito muito grande que é ajudar as pessoas a terem a sua própria saúde mental, a conseguirem aceder ao seu autoconhecimento para que não tenham que recorrer a nada. Tal como começaste no início da nossa conversa, sim, o uso das drogas é uma prática quase recorrente e mesmo em adultos acima dos 40. Imagina, todos nós temos amigos que consomem drogas. Eu acho que é tão natural hoje em dia, bom ou mau, é tão natural hoje em dia que, quando eu digo bom ou mau, no sentido de que se calhar na época dos nossos avós havia um preconceito muito grande e quem fumava erva estava a 2 passos de injetar heroína. Quer dizer, não, calma. É tudo, não, os drogados é tudo no mesmo saco. Era tudo no mesmo quem saco. Quem fuma erva e quem dá no cavalo é cavalo, né? Exato. É tudo a mesma coisa. Não é? Mas também é bom incluir quem bebe álcool, porque se é para pôr todo mundo no mesmo saco, é droga. Então, álcool é droga. E tabaco também. Se é para pôr as pessoas que fumam, os que põem heroína e não sei o quê, se é para pôr tudo no mesmo saco... Engraçado que os nossos avós viam álcool. Exatamente. E fumavam. Que nem... Exatamente. Então é um preconceito, não é? Isso é um preconceito. Então, como aprendemos no episódio passado, um pré-conceito daquilo. Pré-conceito. Eu estou a saber já muita coisa. Pá. Ainda bem, Eric. Mas imagina, eu acho que é bom não haver esta opressão toda relativamente ao consumo das drogas por um sentido. Porque toda a gente já alguma vez já o fez. Eu, quando era adolescente, passei por um período destrutivo e eu consumi drogas, ok? E se calhar muitas pessoas que estão relacionadas com nós já consumimos drogas. Se houver uma corrente de pensamento opressora em relação ao consumo de drogas, a ajuda para com estas pessoas tem uma taxa muito menor.
Porque se não há informação, não há comunicação, há opressão, a pessoa não expõe, não mostra, esconde e não é ajudado, ok? E muitas das nossas crianças, adolescentes que entram em casa, se calhar já estão ou a consumir ou a um passo de consumir, e se houver uma educação opressora em relação ao tema, meio caminho andado para os pais não detectarem. Se não houver uma conversa. Se não houver uma conversa, exatamente. Porque há uma coisa que nós, na neurociência, nós não, porque eu não sou neurocientista, mas eu já li mais de 30 livros sobre o tema, porque, como já referi, é uma paixão minha e está muito relacionado com o meu propósito de vida. Então, em todos os livros de neurociência que eu li, explica que a adolescência é dos 17 aos 25. Isso quer dizer que, durante todo o período da adolescência, dos 17 aos 25, o nosso córtex frontal ainda está em formação. A partir dos 25 anos, e olha a quantidade de pessoas ou que já constituíram família, ou que já passaram por uma série de coisas antes dos 25. Do ponto de vista neurobiológico, até aos 25 ainda estamos numa fase da adolescência. E enquanto o nosso córtex frontal não está totalmente formado, existe que o nosso sistema de controle sobre os nossos impulsos, a nossa gestão de prioridades, a nossa capacidade de tomar decisões fica comprometida, porque o teu sistema de impulso, a tua gestão de decisões de vida básicas vem do teu córtex frontal. Se existe muito consumo de drogas sintéticas, principalmente entre os 17 e os 25 anos, a possibilidade do teu córtex frontal ficar comprometido para o resto da tua vida é acima dos 80%. Então, o quão grave isto é? Meus amigos. Eu posso dizer que as minhas experiências foram abaixo dos 25, portanto, eu assumo. E também por causa dessas minhas experiências também me levaram muito a pesquisar sobre isto, ok? Não, estou a brincar, eu também estou a brincar sobre isso. Não, mas exato, é uma realidade e nós estamos aqui para consciencializar as pessoas através da informação. Mas que fica assente que nós não estamos aqui a incentivar o uso das drogas. Nem a desincentivar, cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer, atenção, só estamos a mostrar, aliás, a Mónica está aqui a mostrar o que causa o uso e o que causa o não uso também, né? Como é que a nossa mente responde ao uso dessas substâncias. Porque se eu soubesse metade das coisas que eu sei hoje, antes dos meus 25 anos, eu não tinha feito isto. Só agora, né? Tinhas provado agora. Então é um bocadinho de consciencializar as pessoas que estão a consumir drogas praticamente todos os fins de semana. E as camadas mais jovens parece que têm uma necessidade de o fazerem porque ou ajuda a se soltarem ou ajuda a desinibirem-se. Isto é estranho porque as pessoas não deveriam consumir nada para serem elas próprias, ou seja, a autenticidade já está aqui comprometida e isto por base já é um bocadinho mau, mas saltando este ponto, se o córtex frontal fica comprometido entre os 17 e os 25 com o uso de drogas principalmente sintéticas, há uma grande probabilidade de nós desenvolvermos distúrbios comportamentais e transtornos de personalidade em idade adulta. E nós olhando agora ao nosso redor, eu pelo menos, eu vejo quase distúrbios de personalidade em muitas pessoas e eu sinto que se as pessoas tiverem informação e consciência, se calhar não o farão, ou pelo menos tão regularmente. Então a primeira pergunta foi, será que o uso de drogas nos ajuda a praticar um escape e a não ter tanta ansiedade? Sim. Porquê? E é um caminho fácil. Okay? O uso de drogas ou álcool para escapar de uma realidade que nos está a fazer uma acumulação de emoções e de sentimentos e de pensamentos que realmente nos transporta para um quadro ansioso, é um caminho mais fácil, porque qual é o caminho mais difícil, mas o mais digno e o mais honrado e aquele que realmente nos une ao nosso espírito e à nossa essência é o autoconhecimento. Não é? Por isso que nós estamos aqui. Se nós praticarmos o nosso autoconhecimento, se nós praticarmos uma sabedoria interior e estivermos mais conectados com o nosso eu interior, nós não vamos precisar de escapar da realidade. Porque vamos saber enfrentá-la. Exatamente. E pô-la no lugar dela, né? Tipo, olha, calma. Exato. Tu és um problema futuro, não é agora. Relaxa, fica aí na tua caixinha. Quando for o teu problema, eu chego lá e resolvo. Exatamente. Porque, imagina, as pessoas que... Há dois tipos de drogas que se distinguem entre dois grupos principais, que são as dopaminérgicas e as psicoativas, ok? Por exemplo, o uso de cannabis o cannabis é uma droga psicoativa.
Então, na minha opinião, é uma droga que é menos ofensiva, do ponto de vista que, ok, pode trazer alguma disfunção cognitiva, no ponto de vista da aprendizagem e da memória, e isso mais tarde nós vamos colher os frutos, não é? Mas, ok. Como é que chama o programa mesmo? Mind Talking. É tipo isso, olha, já estou a... Mind Talking. Isto para dizer que quando nós consumimos uma droga psicoativa, isso faz com que nós fiquemos mais relaxados. Por isso é que o reggae está associado ao cannabis, não é? Porque é mais peace and love e é realmente uma droga por ser psicoativa e por atingir diretamente o sistema parasimpático, ou seja, o de relaxamento, que é uma droga que não traz tanta comunicação, tanta euforia e tanta agressividade, talvez dependendo também da personalidade das pessoas, mas que pode trazer prejuízos ao nosso sistema cognitivo, no ponto de vista do armazenamento das memórias e da aprendizagem, da capacidade cognitiva de aprender. Mas ok, cada um faz o que quer e nós estamos aqui só para consciencializar e não quer dizer que as pessoas não fumem uma cannabis de vez em quando, ninguém vai morrer por isso, não é? Mas realmente há consequências neurobiológicas e se nós tivermos esse conhecimento, se calhar ajuda-nos a gerir melhor as nossas decisões de vida. Relativamente às drogas dopaminérgicas, que para mim é super preocupante e é aqui que, se eu puder aconselhar, não o façam, porque as drogas dopaminérgicas destroem a vida das pessoas. Que são tipo a cocaína, principalmente. Ok. Porque o que é que uma droga dopaminérgica faz no cérebro de uma pessoa? Não julgando quem consome, eu já experimentei também nessa tal idade, abaixo dos 25, mas pronto, espero não ter ficado com nenhum distúrbio de personalidade, mas pronto, continuando, uma droga dopaminérgica, tal como o nome indica, ao ser consumida dispara para 100 vezes mais o consumo da dopamina no nosso cérebro. A dopamina é uma substância química produzida pelo nosso próprio cérebro, ou seja, a razão de um humano ter foco e a dopamina é uma substância química muito importante no cérebro masculino, no da mulher também, mas no cérebro masculino muito mais. Porquê? Porque o homem só sabe fazer uma coisa de cada vez. E porque o homem tem uma predisposição natural para executar, para a ação, para perseguir tarefas, para ultrapassar obstáculos. Esta é a essência da verdadeira energia masculina. Eu não estou a dizer que faz menos mal às mulheres, mas os homens, curiosamente, os homens também são os que consomem mais cocaína e isso está aprovado também pela Ordem Mundial de Saúde, mas independentemente disso, o homem tem uma predisposição natural para prosseguir, para perseguir, para ter ações, para atingir objetivos. E qual é que é a substância química que o nosso cérebro produz naturalmente, sem recorrer a qualquer consumo de nada? É a dopamina, que é responsável pelo foco e pelo sistema de concentração. Então, quando nós consumimos uma substância dopaminérgica, como a cocaína, nós, em vez de termos 10 miligramas de dopamina na nossa corrente sanguínea, nós passamos a ter 100, ok? E o nosso cérebro é um conjunto de neurónios que funciona através de um sistema químico, neuroquímico constante, a dormir, em relações sexuais, a trabalhar, tudo, na comunicação, tudo. Então, o nosso cérebro produz uma série de substâncias químicas e isto é a mesma coisa que uma pessoa que, em vez de beber 2 cafés, bebe 10. Ou seja, tu ficas viciado à cafeína. Então, quando uma pessoa consome substâncias dopaminérgicas, existe logo, automaticamente, um vício daquela substância no nosso sensação, cérebro. O nosso cérebro que ocorre quer sempre aquela sensação, porque é onde ele está bem. Sim, uma substância dopaminérgica, especificamente a cocaína, vai produzir um hiperfoco. Ok? E uma sensação de hiperfoco está associada não é felicidade, as pessoas experienciam a euforia. O hiperfoco está associado à euforia. A euforia não é felicidade, mas a euforia camufla a falta ou a ausência da felicidade, porque a euforia é um estado de hiperfoco. E aquele hiperfoco e aquela quantidade de dopamina no nosso cérebro deixa-nos
completamente extasiados, com um nível de energia muito grande, com um foco muito grande, com uma necessidade de comunicação muito grande, com uma desinibição enorme para desabafarmos ou nos expressarmos, e o nosso cérebro fica viciado quimicamente a esse sistema neuroquímico. E diz-me uma coisa, só antes de continuar isso, ia-te perguntar, o que é que acontece? Se nós consumirmos isso, o nosso cérebro que já consome em baixas quantidades... Já produz naturalmente. Sim. Se ele sentir uma introdução por outra fonte dessa substância que ele próprio consome, ele será que vai passar a produzir menos? É aí que é o ponto mais importante desta conversa. Exatamente. Ou seja, o que é que acontece? O nosso cérebro está habituado a andar a 10 miligramas de dopamina, 10 miligramas por litro de sangue. A partir do momento que consomes uma substância dopaminérgica, ele sobe aos 100. Ok? Claro que as pessoas não podem estar mais que X dias a consumir uma substância dopaminérgica, porque isso pode levar a um risco de morte. Então a pessoa quebra. E o que é que acontece? E este é o problema que eu vejo em muitas pessoas que consomem qualquer tipo de substância dopaminérgica, é que a pessoa fica incapaz da sua produção natural de dopamina. Então a pessoa começa a entrar num ciclo neuroquímico de consome, tem dopamina, está em hiperfoco, e quando ela não está a consumir, ela está em não foco. Total. Zero. Nem 10 miligramas por litro ela consegue ter. O cérebro já deixou... Não tem. Porque o cérebro diz assim, não, se tu me das 100... Se estás a pôr aqui de graça, para que é que eu vou consumir? Para que é que eu agora vou dar 10? Vou gastar energia não é? a fazer? Não, eu não te vou dar 10 sequer. Dá-me quando tu quiseres os 100, leva-me aos 100. Exatamente. Não é? Porque o cérebro é uma máquina, é um universo, então ele também tem um próprio mecanismo, não é? Por isso que as pessoas são adictas a alguma coisa. Então, substâncias dopaminérgicas são altamente aditivas por isto, porque o cérebro se vicia logo automaticamente. Então, se o cérebro diz assim, não, tu levaste-me aos 100, eu fui capaz de fazer tudo, então eu agora... Sem os 100 eu não vou ser capaz de fazer nada. Então a pessoa, 2, 3, 4, 5 dias após este elevado consumo de dopaminérgicos, a pessoa entra em estados profundos de depressão, porque a dopamina é aquilo que retira as pessoas em estados depressivos. Uma substância ativa dos tais medicamentos, que são drogas, mas que ajudam as pessoas a sair da depressão, ok? E tem dopamina. Há pessoas que têm mesmo que recorrer à medicação e não pode haver qualquer tipo de preconceito sobre isso. Quando tu dizes que a dopamina anda no nosso sangue, por exemplo, 10 miligramas por litro de sangue, né? Ela vai andando, há outros incentivos não consumíveis que provocam o nosso cérebro o consumo de dopamina, tipo felicidades, um aniversário, isso tudo são como é que se diz? Estímulos naturais de produção de dopamina. Sim, e os perfis psicológicos de pessoas que estão habituadas a serem adictos a produções externas de dopamina no cérebro têm um perfil psicológico, e normalmente a mesma pessoa que consome a substâncias dopaminérgicas e que está habituado a recorrer constantemente ao exterior para ter dopamina no seu cérebro e conseguir ter um foco suficiente para fazer tarefas do dia-a-dia no seu cotidiano, são o mesmo tipo de pessoas que estão sedentos, eles estão sedentos de estímulos externos, porque eles já não conseguem produzir a dopamina de uma forma natural. Eu tenho um vídeo no meu YouTube que se chama Jejum de Dopamina. O jejum de dopamina é uma forma de nós reeducarmos o nosso cérebro a ter um controle sobre a dopamina que nós geramos. Ou seja, não recorras a estímulos. Quantas vezes tu não estás no sofá e tu estás a ver alguma coisa ou estás com a tua filha e tu pegas no telefone? Tu só pegas no telefone. Yeah. E isto é uma tentativa inconsciente do teu cérebro de ir buscar um estímulo. Ok, faz tanto sentido, meu. Entendes? E todos nós fazemos isso. Nós estamos no sofá, estamos a fazer alguma coisa e tu estás, do nada, tu vais buscar o teu telefone, porque infelizmente as redes sociais são um estímulo externo que produz uma dopamina, uma pseudodopamina momentânea, mas sim, é um estímulo externo. Então, quando tu educas o teu cérebro a não conseguir ter a sua própria produção de dopamina saudável, o teu cérebro já está reeducado para, ao invés disto, ir buscar estímulos externos. Pode ser através de um scroll do Instagram, pode ser através de uma relação tóxica, pode ser através de uma dependência emocional que tu tens com alguém. Então, o que eu quero dizer com isto é que as pessoas que têm dependência dopaminérgica normalmente são pessoas que desenvolvem quadros, desvios comportamentais muito grandes. Porque tu, quando perdes o controle do teu próprio processo bioquímico cerebral,
tu perdes o controle da tua vida. Então esse jejum de dopamina é que é tipo ficar 2 dias sem, por exemplo, sem pegar no telefone, sem... Um exemplo de jejum de dopamina. Sim, não tem que ser nada radical, Ok. mas passa sim muito por ter disciplina. E a disciplina é uma base de qualquer autoconhecimento. É porque imagina, faz um bocado de confusão se o nosso cérebro produz dopamina com um bocado da nossa felicidade. Quando tu me falas em jejum de dopamina, quase penso assim, não posso ser feliz durante 3 dias. Porque Não. se eu sentir uma alegria emocionante aqui, a dopamina vai começar e Não é é isso. assim que Não é funciona. isso. Porque a felicidade está associado a 2 substâncias químicas, que é a oxitocina e a serotonina. Então, ocorre aqui que a oxitocina é uma hormona produzida cerebralmente que está... E realmente a vida é muito simples, porque a oxitocina é produzida pelo cérebro quando tu estás a experienciar amor, empatia. Ok. Ou seja, ou quando estás com a tua família, ou quando estás com a pessoa com quem tu amas. E, normalmente, a oxitocina vem depois já de uma produção de serotonina. E a serotonina está associada a estados de relaxamento. Não a estados de felicidade nem euforia. Aliás, não a estados de euforia, porque a felicidade não é nada disso. Exatamente. A felicidade são momentos em que tu experiencias momentos de paz. E esta paz está associada a outra substância química gerada pelo cérebro, que é a serotonina. E a serotonina é a mesma substância que te permite descansar e dormir. Então, analisando aqui de uma forma geral, dopamina, foco, execução de tarefas, perseguição de objetivos. A dopamina é o que faz um jogador de futebol correr para a baliza e marcar gol. Mas quando ele marca gol, não é a dopamina que ele produz. Então, a dopamina está associado apenas ao foco, à determinação, à capacidade que tu tens de executar uma tarefa. Ponto. Quando tu sucedes e quando tu tens o sucesso na execução da tarefa, quando tu terminas um projeto e és bem-sucedido, quando tu marcas o golo, o teu cérebro produz a oxitocina ou a serotonina, ou seja, há um relaxamento. De dever cumprido. Dever cumprido. Foi feito. Claro que naquele momento, se estamos a olhar para um estádio, para um jogador de futebol, tudo o que ele menos não tem é um estado de relaxamento, porque ele está ali a experienciar uma sensação de eufórica. Mas logo a seguir há um relaxamento, porque o dever foi cumprido, ok? Então são coisas diferentes. Mas relativamente ainda aqui às drogas, as pessoas consomem as drogas porque têm uma quantidade muito grande de pensamentos. E como a euforia vai camuflar a qualidade desses mesmos pensamentos, ou seja, a pessoa tem um dia miserável, tem uma vida miserável e está muito infeliz nas suas relações interpessoais ou no seu trabalho. E o que é que acontece? A qualidade dos seus pensamentos é negativa. Além de serem muitos, porque não são bem processados, porque a pessoa está com um autoconhecimento zerado e tem pouca capacidade de se autoanalisar e, ok, vou processar estes pensamentos que estão a acumular-se na minha mente. As pessoas começam a ficar com ansiedade porque a qualidade dos pensamentos são negativos. E o que é que faz? O consumo de drogas vai neutralizar o pensamento. Se for negativo, ele neutraliza. Ele não tem que ser positivo, mas ele é camuflado. Porquê? Porque há um estado de euforia. Se for um psicoativo, há um estado de relaxamento e isso faz com que a carga negativa do pensamento com o relaxamento fique neutralizada. E se for uma substância dopaminérgica, há um estado de euforia tão grande, porque a dopamina está tão lá em cima, que esse estado de euforia vai camuflar a carga negativa que os pensamentos têm. E também essa euforia vai trazer uma capacidade de comunicação tão grande que as pessoas que consomem cocaína sabem, elas estão a falar e estão hipercomunicativas e isso faz com que realmente o cérebro esvazie aquela quantidade. Yeah. Agora, o que é melhor? Consumir uma substância dopaminérgica, viciar o teu cérebro a não conseguir produzir a dopamina por si só e de quantidades saudáveis e naturais para o teu corpo e para o teu cérebro. E de repente estás a consumir e estás a libertar uma série de pensamentos e a neutralizar a carga negativa dos mesmos, é isso? Ou o que é melhor? É o caminho onde tu enfrentas a verdadeira causa dos teus problemas, ou seja, tu mergulhas numa profunda verdade sobre ti, sobre o que te rodeia
e realmente consegues trabalhar pela raiz aquilo que te está a ter um sentimento de não pertença, um sentimento de agitação mental, não é? Ou seja, um sentimento de ansiedade. Então, o caminho mais fácil é recorrer a algum tipo de substância para neutralizar esta ansiedade, mas é só de uma forma momentânea, porque ela vai voltar. E pior, ela vai voltar ainda pior. Porquê? Porque o uso de uma substância dopaminérgica é altamente viciante. Então a pessoa anda num ciclo, a pessoa consome, tem a dopamina a 100, está 3, 4 dias sem dopamina, a pessoa não consegue sair do sofá. Nada, não faz nada. A pessoa não consegue executar tarefas, o modus operandi da vida é Nulo. completamente anulado. E a pessoa depois cria uma crença limitativa, que é, eu não consigo executar. Tu vês os teus sonhos a irem para o horizonte e não voltarem nunca mais, né? Porquê? Porque tu não consegues, tu tens objetivos, tu tens uma série de tarefas para executar. E se Tens tu não uma entrevista, tu tens que ir trabalhar. tens filhos, Tá, porra. tens que ir praticar exercício físico para ter saúde. E o teu cérebro simplesmente não tem dopamina, então tu não tens foco. Tu tens algo que se chama sistema de compensação. Quando tu sais do sistema dopaminérgico, tu entras em sistema de compensação. E o teu sistema de compensação é que o teu cérebro desce. E qual é o sistema de compensação do estado de euforia? É um estado depressivo. E esse estado depressivo vai sabotar a tua vida constantemente. É de semana a semana, é de mês a mês, é o que for. Porque tu estás cerca de 4 a 5 dias... cientificamente falando, são 4 a 5 dias para o teu cérebro voltar a conseguir produzir dopamina depois de um pico dopaminérgico, com base no estímulo externo. Então isto quer dizer que tu estás 4 ou 5 dias a procrastinar, numa inércia tão grande que não és capaz de fazer as coisas. Então isso faz com o quê? Que tu comeces a procurar, de alguma forma, consciente ou inconsciente, de repente, de novo, um novo pico dopaminérgico. E isto é um ciclo vicioso. Então tu vais a ver, és uma pessoa altamente disfuncional, de uma forma natural, porque ter picos dopaminérgicos de forma externa é antinatura. E tudo o que é antinatura para o ser humano traz ansiedade. E vai-nos autossabotar mais cedo ou mais tarde. Mais nada. Eu começo a perceber um bocado como é que isso funciona. E agora, nós percebemos um bocado o que é que se passa na nossa cabeça, no consumo de drogas, e percebemos um bocado o que é que se passa a nível físico. Porque o que nos condiciona a nível químico no cérebro faz-nos, por consequência, afetar fisicamente na nossa má vontade não, na nossa vontade de nada fazer. Exato, a ausência de vontade. Exatamente. E queria-te perguntar, sabendo a priori que tu tens um conhecimento também na parte espiritual desta questão, queria-te perguntar, pronto, já conseguimos perceber fisicamente e neurologicamente o que é que acontece, e a nível espiritual, o que é que acontece, qual é o impacto do consumo das drogas a nível espiritual? Isso é uma pergunta muito importante e nós esperamos realmente que esta mensagem chegue a várias pessoas através deste Mind Talking, que é um programa que eu acho que pode ajudar muitas pessoas a terem mais autoconhecimento, porque não existe autoconhecimento e acesso à sabedoria interior sem uma componente espiritual, porque o ser humano tem a parte física, o corpo, a parte mental e o espírito, ok? E isso não são... Nós não dizemos isso porque há pessoas que dizem assim, vocês são dessas coisas, das energias. Isto é ciência, está estudado. O espírito é uma energia que no nível quântico é identificável. Então nós somos corpo, mente e espírito, ok? E tudo o que desarmonie a conexão entre o corpo, a mente e o espírito faz-nos mal e afasta-nos da nossa essência, do nosso propósito de vida e do nosso verdadeiro potencial em como seres humanos. Porque o nosso verdadeiro potencial como seres humanos só é capaz de ser explorado quando nós estamos em contato com a nossa autenticidade, quando nós conseguimos ser realmente nós próprios. E para sermos realmente nós próprios é preciso às vezes até mais desaprender do que aprender. Porque às vezes nós próprios e a ideia que nós temos de nós é mais baseada naquilo que nos ensinaram sobre nós, ou na nossa educação, ou nos padrões familiares, do que aquilo que realmente nós somos. Mas continuando, o uso das drogas, o nosso autoconhecimento, que exige uma autoimagem bem estruturada, uma boa harmonia entre o corpo, a mente e o espírito, qualquer coisa que desarmonie essa conexão connosco e entre estes três
estes 3 pilares do nosso campo quântico, vai-nos sabotar completamente e negligenciar na nossa vida. No mundo espiritual, quando nós falamos espiritualmente falando, ou seja, nesse terceiro pilar do espírito, chama-se praticar escapismo. E quando às vezes eu estou numa festa, assim, tenho uma amiga que pôs qualquer coisinha e tal, porque quer dançar mais, eu digo, então, estás a praticar escapismo. E toda a gente se ri, porque realmente é um nome mais técnico, entre aspas, e chama-se escapismo. Escapismo, o que é que o nome indica? Sair da realidade, escapar da realidade. Escapismo é uma não consciência. E no mundo espiritual, a base de qualquer conhecimento e evolução espiritual e a base de qualquer autoconhecimento é a consciência. Então, se o escapismo é a não consciência, é a ausência de consciência e conexão com o teu eu interior, se tu estás a praticar escapismo, tu estás em ausência de consciência, logo tu estás a negligenciar no teu processo evolutivo, no teu crescimento como ser humano, não é? E em todos os pilares essenciais para realmente nós consigamos evoluir. Porque eu acho que as pessoas todas têm um único propósito em comum, que é evoluir e realmente melhorarmos dia para dia e sermos exemplos para as nossas crianças e trazer algo mais para o nosso mundo. Portanto, praticar escapismo do ponto de vista espiritual é algo que não é visto de uma forma positiva. Então imagina, se alguém estiver a praticar o escapismo, eu adorei, epá, é uma forma tão suave de pronto, vocês sabem, né? Que até monta assim uma romantiquez, uma coisa romântica. Mas pronto, ao praticar esse escapismo, dirias tu então que nesse momento o nosso espírito sai do nosso corpo. Exato. Pondo isto aqui em maneiras assim, para quem não percebe assim muito da coisa. Sim. No momento que tu te desvirtuas da tua consciência, que é na opção desse escape, deixamos aí nesta altura de ter quase um espírito. Exato. O nosso espírito fica lá, epá, tu enquanto estás a divertir, eu não tenho Porque nada a ver com isso. assim, Olha, sério, corpo, eu não concordo com isto. Yeah. Eu não escolhi isto, foste tu. Tá, então eu vou deixar de fazer a tua cena, eu vou lhe dar uma voltinha e já volto quando tu quiseres ter a consciência que sou eu. Basicamente é um bocadinho isso que acontece. Top. E eu não quero enganar ninguém, não sei se é o árabe ou se é noutra língua qualquer, mas álcool é exatamente isso que significa. E nós falámos aqui de cocaína e cannabis, nós não podemos excluir o álcool disto. Claro, claro. Porque álcool, eu acho que é álcool, ou seja, é mesmo isto que significa, é fora do corpo. É sair do corpo. Então, porquê? Porque o corpo... Só a matéria só faz sentido quando está conectado com a energia. Senão um copo é só um copo, não é? E nós somos mais do que um copo, porque nós somos matéria com energia conectados. Então, se a matéria decide não estar consciente, há uma descentralização do espírito, não é? Então... eu diria que a nossa vibração desce e é por isso que, espiritualmente falando, existem algumas consequências para a prática do escapismo e uma delas é uma influência direta na nossa vibração, no campo quântico. E vários cientistas estudaram isto. Pessoas que bebem álcool, que estão a beber álcool, depois numa ressaca, e uma pessoa que está sóbria ou uma pessoa que nunca consome. Portanto, o estado vibracional, todas elas são muito opostos. E uma pessoa que bebe álcool tem um estado vibracional muito mais reduzido de uma pessoa que não consome álcool ou outras drogas, ok? Então, uma pessoa que pratica escapismo tem tendência para ficar com um estado vibracional mais reduzido. O que é que acontece no estado vibracional mais reduzido? Tu ficas mais propenso a uma relação tóxica, tu ficas mais propenso a desenvolver a agressividade, porque estás numa não consciência. Então, os teus instintos mais selvagens, porque nós descendemos, não é? Dos homens primitivos. Parece que estás a fazer bem de luz. Sim, porque nós descendemos de seres primitivos, não é? Nós não podemos anular as nossas origens. Então a nossa ausência de espírito e de consciência remete-nos a nossa... transporta-nos para o nosso... como é que se diz? Primatas. Para a nossa essência mais primata. Tipo a nossa... que se baseia em 3 coisas, basicamente. Comer, acasalar e dormir. Mais nada. E quer dizer, nós somos mais... As pessoas que são alcoólicas são mais ou menos isto. Só dormem, só... É o Eric que está a dizer isto, não sou eu. Desculpem. Se eu tiver é o Eric. Eu tenho amigos que bebem muito álcool, mas foi ele que disse. Não, eu estou a falar de beberem e precisarem mesmo de estar sempre a beber.
Pronto, epá, eu não quero ferir sustentabilidade. Eu vou beber água já agora. A minha água acabou e eu juro, é água, pessoal. Não sei. Não se pode fazer brinde com isso vazio. A gente já faz um brinde. Mas sim, é isso. Então, uma não consciência remete-nos para um estado não tão evoluído. Então, isso afasta-nos do nosso maior propósito como seres humanos, que é aprender e evoluir. Olha, maravilha. Eu acho que com o nosso tema de hoje, o escape, aliás, a droga como escape da ansiedade, ou então a ansiedade provocada pelo uso de drogas, ficou bem esclarecido. E mais uma vez, olha, estou maravilhado. Mas queria só rematar ainda o último ponto, porque se a droga aumenta ainda mais a ansiedade, obviamente que sim. Porquê? Derivado daquele tal ciclo vicioso que as pessoas entram do conseguem fazer, não conseguem fazer, conseguem fazer, ou não só conseguem fazer com... E o seu sucesso já não depende delas. E isso é altamente antinatura. Então a ansiedade vai disparar e muito mais, cada vez mais. E os estados depressivos, do estado de compensação, do estado dopaminérgico vai aumentar cada vez mais. E as pessoas ficam altamente sabotadas. Foi mais um episódio aqui do Mind Talks. Fiquem connosco. Mónica Paquete, aqui sempre a esclarecer um bocado das nossas dúvidas. Já sabem, vou deixar sempre alguns stories para vocês fazerem perguntas sobre os temas que já falamos para voltarmos a abordá-los. E fiquem connosco até o próximo episódio do Mind Talks ou do Garrucho Talks. Fiquem bem, até logo. Obrigada.